Shalom a todos, meus irmãos, a paz seja contigo, sejam bem-vindos. Hoje vamos se debruçar no estudo da origem do mal, a origem da semente da serpente. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer uma série agora, onde nós vamos descortinar, se aprofundar, nós vamos examinar as escrituras para ver detalhes deste conflito entre o bem e o mal, que se originou nos céus e que perdura aqui na terra, né? E também afeta toda a humanidade. Eu creio que tanto você como eu está impressionado com essas revelações de que Satanás tem filhos biológicos na terra vivendo entre nós. A Bíblia chama de joio, né? Foi semeado pelo inimigo, o Criador não criou, assim como o anjo maligno, o anjo caído, não foi uma obra do Criador, né? Foi uma escolha dele. Portanto, nós vamos agora examinar alguns pontos bíblicos muito importantes. Eu vou começar logo, porque existem muitos detalhes impressionantes nessa história. Eu queria começar com Isaías 45, que diz assim, sobre a criação dos céus e dos seres que moram nos céus. Aqui diz assim, em Isaías capítulo 45, diz, eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então o Criador fez os céus e fez a terra, e nos céus ele criou exércitos de anjos que recebem as ordens do Criador. Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 1 que anjos são espíritos ministradores a serviço do Criador, né? Faz dos seus espíritos, dos seus anjos como espíritos, né? Ventos, como vento, né? Como fogo, né? E são ministros do Criador. Bom, nós queríamos mostrar para você que nesse conflito que se originou no céu, a Bíblia usa uma analogia ao rei de Tiro, usa algumas analogias interessantes, mas eu quero mostrar para vocês Ezequiel 28, para nós analisarmos como se deu a origem da semente na serpente. Tem alguns pontos novos que até mesmo eu não tinha conhecimento, passou desapercebido. E é tão importante, querido, que você examine as escrituras para você realmente ver por você. Não vá só pelo que eu estou mostrando na Bíblia, faça seu estudo, busque sabedoria do Criador. É muito importante, queridos. Pois bem, Ezequiel capítulo 28 diz assim, Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Todo-Poderoso, porquanto o teu coração se elevou, disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira do Criador me assento no meio dos mares e não passas de homem. Não és Deus, ainda que estimas o teu coração, como fora do Criador. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Observe que a sabedoria de Satanás, que na época era chamado de Helel Ben Shahar, né, a estrela da manhã, ele recebeu um grande conhecimento do Eterno. Dentre todos os anjos, ele era aquele querubim, cobridor, uma ordem de anjos que tem 2 pares de asas, que ficava ali próximo ao trono do Eterno, cobrindo o trono do Eterno e contemplando a glória do Eterno, né? Diz, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Então ele vai destacar agora o entendimento, a sabedoria que esse ser tinha antes de cair. E como ele multiplicou em riquezas e adquiriu ouro, prata, tesouros. Isso lembra muito Salomão, né, que recebeu sabedoria. Reuniu lá 666 ciclos de prata ao ano. É mais ou menos ali como uma representação da sabedoria que Satanás tinha antes de cair. Esse ser, ele era responsável por algumas coisas importantes lá nos céus. Diz que pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Então, ele começou a se ensoberbecer devido à sua tamanha sabedoria. Ele descortinava aos anjos do céu os tesouros da luz, do entendimento. Ele revelava os mandamentos do Pai, ele apresentava isso para todos. E ele era muito bem quisto pelos anjos do céu. Haviam anjos e hostes e hierarquias sob o poder dele.
Se você pudesse pensar em alguém no comando celestial, ele poderia ser aí um terceiro. E olha que interessante. Portanto, assim diz o Todo-Poderoso, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E nessa porção, queridos, tem um ponto muito importante que eu quero destacar para vocês. Por que ele estimava o coração dele como se fora o coração do Criador? Nós vamos voltar aqui para a história da serpente. E você já sabe, quando nós lemos serpente, é uma representação desse anjo, né, caído, que tinha relação, tinha a característica desse animal. Não que fosse um animal, mas ele tinha uma característica conforme Apocalipse 12, 9 diz. E o que o Gênesis revela? Ele queria estimar o coração dele como se fosse do Criador. E vai dizer o seguinte aqui em Gênesis 3, quando a serpente diz para a mulher. O verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, Satanás, ele queria se equiparar a Deus no sentido de que havia o conhecimento do bem e do mal, que era restrito ao Criador, mas ele queria ter o conhecimento do bem e do mal. Aqui é a chave para você entender a semente da serpente, como aquele ser que foi criado perfeito, sábio, se tornou Satã, o inimigo, ou o diabo, o acusador. Como ele se tornou, queridos? Começa daí, você está entendendo? Ele se deslumbrou, se ensoberbeceu por causa do seu conhecimento, orgulho, primeiro de todo o pecado. Então ele passou a desejar ter aquilo que só o Pai tinha, só o Criador tinha, o conhecimento do bem e do mal. E, aliás, o conhecimento do mal não quer dizer que o Criador seja mal ou tenha mal nele, em si mesmo, porque a palavra diz que com ele não habitará o mal. Quer dizer, queridos, que ele fez uma separação entre o que é mal e o que é bom, entre luz e trevas. E ele não ficou com as trevas e nem ficou com o mal, ele ficou com a luz e ficou com o bem nas alturas, e separou isso para as dimensões inferiores aqui, das quais tem relação com a queda desse anjo caído e com o surgimento da semente dele, maligna. Vamos prestar atenção. Conectando com o verso 6 e 7 de Ezequiel 28, ele vai dizer lá na frente, olha que coisa interessante. No verso 12, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Todo-Poderoso, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden. E, aliás, muitas pessoas estão dizendo assim, lá no paraíso não tinha nada de ruim. Como é que o Criador ia permitir coisas ruins acontecerem no paraíso? As coisas ruins começaram no céu, senhores. As coisas ruins aconteceram lá em primeiro lugar. Então, nós não podemos ser ingênuos a ponto de dizer, como é que o Criador permitiu? O Criador permitiu porque existe livre-arbítrio. Ele não criou seres autômatos, robôs, para servirem ele por obrigação. E, aliás, essa é uma das acusações de Satã contra o Criador. Que ele era tirano, que ele era injusto, que a lei dele não era para os anjos, que os anjos tinham capacidade, pelo entendimento do bem e do mal, de fazerem suas próprias leis e governarem a si mesmos. A lei de Telema, a lei satanista, que diz, faz o que tu queres, será o todo da lei. Pois bem, aí diz o seguinte, mais à frente, no verso 14, tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo do Criador, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até, e observe as conjunções, para você entender as coisas e interpretar corretamente, você tem que observar até, determina aqui um limite, né? Determina aqui algo adversativo. Então, mas algo aconteceu, até que se achou iniquidade em ti. Gente, iniquidade é anomia, algo que não tem lei. Ele transgrediu a lei do Altíssimo.
E você vai saber que lei foi essa. Você vai entender agora como foi que ele se contaminou com o mal, como foi que ele adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Isso são coisas que o sistema religioso não vai te contar, porque eles não querem que você saiba que existe uma semente da serpente, que existe uma semente de Satã na terra, maligna, e que isso explica tudo sobre joio e trigo, a divisão nas famílias, a divisão nos países, a divisão que existe no mundo. Entendeu? Então vamos aqui observar uma coisa muito importante, queridos. O Criador não queria que o conhecimento do mal fosse dado aos seus filhos, às suas criaturas. Nem tampouco aos anjos, nem tampouco como é chamado, Lúcifer, ou Hillel Ben Shahar, né, estrela da manhã. O que o Criador queria é que eles se preservassem inteiramente no bem, na luz, inteiramente na santidade. Como é que Satã começou a se envolver no conhecimento do bem e do mal? Nós temos aqui uma pista muito pequena, mas ela é suficiente para que você entenda o que estava por trás de todo esse conflito no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. E tem tanto aqui que há um estudo que nós poderíamos fazer posteriormente, mas vamos nos ater à origem do conflito do bem e do mal, a semente da serpente. No princípio, o Criador fez os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Criador se movia sobre a face das águas. Eu quero mostrar para você que antes que a terra existisse, ela estava sem forma e vazia. E aqui diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então, só haviam trevas. Para nós entendermos o que eram essas trevas, para nós entendermos o que é o abismo, nós temos que entender um outro conceito muito importante. O Criador fez todas as coisas que existem. E o que acontece? O Criador fez uma separação entre luz e trevas. Está aqui no Gênesis 1. A luz não pode se unir às trevas. O dia é luz, as trevas são noite. E o que acontece, queridos? O abismo que aqui existia é da palavra hebraica terron. O abismo é o local onde é atualmente a prisão dos anjos que desobedeceram, dos Néfilim, seus filhos. Isso, coisas que o sistema esconde de você, porque eles vão dizer que o abismo é inferno, o lago de fogo e tudo mais. Tudo errado. Abismo é feito de águas nas profundezas da terra e dos mares. E é importante que você entenda que no abismo existiam, e até hoje é descrito, tanto na cosmologia hebraica como nas cosmologias pagãs, que ela era a fonte das águas primordiais do caos e das trevas. Nós estamos falando aqui de um elemento escuro, maligno, que é visto em várias analogias e vários filmes de Hollywood, etc. Uma matéria escura que domina o corpo das pessoas e os transforma em um ser maligno. Satanás teve curiosidade. Não é à toa que ele foi lançado para o abismo. Não é à toa que ele foi lançado para a terra posteriormente após sua queda, porque foi aonde ele se contaminou com algo que foi proibido pelo Criador. E Lúcifer, ou estrela da manhã, como é chamado, ele começou a querer penetrar os segredos das trevas, os segredos do abismo. Onde, se você ler o livro de Enoque, né, os mistérios do universo, ele vai contar que havia uma separação de seres e de todas as coisas que eram vulgares, impuras, ficavam abaixo e os céus acima. E ele queria se misturar com as coisas vulgares de baixo. A partir daí, ele foi contaminado, o seu ser foi contaminado a desobedecer à ordem do Criador para não misturar o bem e o mal. Tanto é que ele lança para Eva a ideia de que ele havia comido do fruto da árvore do bem e do mal, e aliás ela tem uma conexão com o abismo, ela tem uma conexão com a terra, essa árvore do bem e do mal, ela tem uma conexão com o próprio Satanás. Porque, segundo o que se conta, é que foi por meio desse problema todo, desse anjo caído, que surgiu a questão do bem e do mal, e aí as coisas desandaram. Pois muito bem, vamos observar algo importante nesse conflito. Ele se engrandeceu por causa do seu conhecimento,
transgrediu o mandamento do Altíssimo para não se envolver com luz e trevas, mas uma prova maior ainda estaria por vir. E eu quero mostrar para vocês aqui no livro de Hebreus algo incrível, que diz o seguinte, em Hebreus capítulo 1. A quem, no verso 1 em diante, havendo o Criador antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, o Filho, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E é importante que você compreenda aqui, queridos, essa alusão ao que o Paulo, provavelmente o escritor de Hebreus, faz sobre o Messias, o Filho do Altíssimo, que ele é mais excelente do que os anjos, ele herdou mais excelente nome do que eles. E isso foi apresentado diante de Satã e diante de todos os anjos. Vejamos, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então imagine o coração de Satã, querendo se engrandecer como Criador, conhecendo o bem e o mal, e ele vê o seu filho sendo mais engrandecido do que ele. Ele já com todo o orgulho que ele tinha, com todo o mal que ele estava acalentando no coração, e diz, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos do Criador o adorem. Eu quero observar esse decreto que o Pai emitiu nas cortes celestiais, que todos os anjos o adorem. O próprio Lúcifer, ou estrela da manhã na época, ele tinha que adorar o Messias. Ele tinha que homenagear o Filho do Altíssimo. Imagine a dificuldade que ele encontrou em cumprir esse mandamento. Mas é lógico que ele não. Ele não iria cumprir este mandamento, senhores. E aqui está a origem da semente da serpente. A semente da serpente é orgulhosa. Quando você vê a altivez nas pessoas, quando você vê esse estado de situações que existe hoje no mundo, competição, o forte oprimindo o fraco, todo esse mal que existe hoje, ele começa aí, semente da serpente. Ele se engrandeceu sobremaneira, transgrediu a lei do Criador, desobedeceu os mandamentos, começou a acusar o Criador de ser injusto, de ser arbitrário, como ele acusou o Criador perante Eva. Aquela serpente que é Satã, é um anjo, um animalzinho da floresta, disse para Eva, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ele acha que o Criador era injusto, que ele estava retendo algo bom dos anjos. Então o Criador vai e exalta seu filho perante os anjos, aí foi a gota d'água. A rebelião dele estava feita. Aí você entende agora o que aconteceu no Apocalipse 12, quando ele arrasta a terça parte dos anjos, colocando-os contra o Criador. Aí você entende agora o que está em jogo aqui na terra. Está em jogo a obediência ou não aos mandamentos do Criador? Está em jogo aqui na terra uma questão de adoração. Está aqui em jogo uma questão de semente maligna. Aí ele se tornou um anjo caído, ele se tornou um demônio. Ele se tornou diabo, Satanás. Até que a iniquidade se achou nele. Havia transgressão do mandamento do Criador nele. Agora eu quero mostrar algo muito importante para vocês nos evangelhos, que o Messias fala da origem da semente da serpente. E essa é uma revelação que para mim foi uma das maiores, porque normalmente no sistema religioso nós olhamos as coisas de maneira dicotômica ou até bitolada, ou seja, com freio de burro. Você não enxerga direita e esquerda, vê só aquilo que foi imposto. Mas eu queria mostrar algo muito importante para vocês, que a Bíblia é muito clara em revelar no Evangelho de João, capítulo 8, sobre a origem da semente da serpente, sobre como tudo começou, e eu vou provar pela Bíblia que é uma questão não só de caráter, mas é uma questão genética. Preste atenção, João 8 diz assim, falando sobre essa semente da serpente oriunda do demônio,
né, do arqui-inimigo nas nossas almas. E aqui diz assim, olha que interessante. Quando o Messias discutia com os fariseus sobre a origem deles e sobre eles se gabarem, eles responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E aí, o verso 34 diz, respondeu-lhes o Messias, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado ou transgride a lei do Criador é servo do pecado. Então eles dizem assim, responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E o Messias disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que do Criador tem ouvido. Abraão não fez isto. Ou seja, Abraão não procurava matar ninguém, não odiava seu irmão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é o Criador. Então, era do conhecimento deles que havia uma descendência, uma semente do diabo. Quando o Messias os acusou de serem semente do diabo, eles sabiam que o diabo tinha filhos, mas eles negaram essa genealogia deles, a semente da serpente deles com o diabo. Assim como as sociedades secretas querem ocultar do nosso conhecimento essa verdade. O verso 42 disse-lhes, pois o Messias, se o Criador fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim do Criador e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Queridos, o Criador está falando da genética dele ou está falando das obras dele, ou de caráter? Você que vai julgar isso. Porque ao meu ver, ele está mais do que claro, ele falou da origem biológica dele, eu vim do meu pai. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então o Messias acusou-os de serem da genealogia do diabo, semente biológica, literal, filhos de concepção do diabo, como nós apresentamos, e vamos voltar na questão de Caim e Abel. Caim não era filho de Adão, era filho do próprio diabo. Nós vamos entender isso mais profundamente no próximo vídeo. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo. Agora o 44 é fundamental para o seu entendimento. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a origem da semente da serpente está aqui, quando o diabo, que foi homicida desde o princípio, ele pecou contra si mesmo, assassinou a si mesmo para perder a eternidade, perder o seu lugar nos céus. Não se firmou na verdade. Uma vez ele andou na verdade, mas não se firmou, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, queridos, você observa por que ele era homicida? Porque ele também assassinou o Filho do Altíssimo desde o início. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por causa dos pecados dele e de todos os pecados da humanidade e dos pecados que ele também incitou os homens a cometerem, foi que ele assassinou o Filho do Altíssimo. Ao contrário do caráter dele, o livro de Filipenses capítulo 2 vai resumir o caráter e a genealogia do nosso Messias, que falava sempre a verdade e que ele tem a genética, a biologia do pai, ele veio do próprio pai. Aleluia por isso. Filipenses 2 diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Messias, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, ele não ousou tomar para si o título de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte no madeiro. Por isso também o Pai o exaltou soberanamente, ele lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome, aqui nas Bíblias diz Jesus, mas o nome dele é Yahushua, que quer dizer, Yahweh, o grande eu sou é a salvação. Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua HaMashiach é o soberano para a glória de Deus Pai. A
para a glória do Pai. Meu querido, você quer se aliar à semente do Criador? Você quer se aliar ao Messias, ao caráter que ele tem? Então você tem que manifestar isso. Essa humildade, essa submissão que o Messias teve. Você tem que se distanciar das obras e o caráter da serpente. Você sabe que todos nós, infelizmente, temos o nosso DNA contaminado de alguma forma. Mas quando você nasce novamente da água e do Espírito no batismo, o seu DNA é regenerado, seu espírito é transformado. Você vai ser participante das obras de Abraão, das obras do Messias. Nós vamos voltar à linhagem plena do Salvador, a semente da mulher que vai contra a semente da serpente, que esmagará a cabeça da serpente de uma vez por todas. E Paulo vai dizer em Romanos 16 que é a cabeça de Satanás que será esmagada pela linhagem, o povo de Israel, pelos descendentes do Messias, tanto espirituais como genéticos. E essa é a batalha final, senhores. Obrigado por assistir, que o Eterno os abençoe. Shalom, shalom.